Galerinha que entrando agora, bom dia. Nós vamos começar tirando as dúvidas dos probleminhas que eu enviei para vocês como atividade. Uma carga Q0 é colocada em uma posição fixa e ao colocar uma carga Q1 igual a 2Q0, ela tem o dobro de carga de Q0 a uma distância D de Q0, Q1 sofre uma força repulsiva de módulo F. Substituindo Q1 por uma carga Q2 na mesma posição, Q2 sofre uma força atrativa de módulo 2F. Se as cargas Q1 e Q2 são colocadas a uma distância 2D entre si, a força entre elas é. Então é assim, a gente começa com a primeira situação. A força F é a interação entre Q0 e Q1. Então a força F é K vezes Q0 vezes Q1 dividido por D ao quadrado. Na segunda situação, o que eu mudei? Eu troquei o Q0, o Q1, por Q2. Eu troquei essas cargas. E a força, ela passou a ser o dobro. Essa força passou a ser o dobro. Eu não mudei o K, eu não mudei o Q0, eu não mudei o D. Né? Tudo igual. A única coisa que mudou foi o Q. Para que o lado esquerdo da equação seja multiplicado por 2, eu preciso multiplicar algum termo aqui por 2. Concorda? Então, o que era Q1 virou Q2, né? Ou seja, a conclusão que eu chego é que Q2 vale 2Q1. Para eu conseguir alterar um lado da equação, eu tenho que alterar o outro também. Então, significa que Q2 tem o dobro do valor de Q1. Entenderam agora? Para que a força dobre sem mudar nada a não ser a segunda carga, essa segunda carga tem que ser o dobro. Certo? Beleza? Então, olha só. Se Q1 tem o valor de 2Q0 e Q2 vale o dobro de Q1, logo, então, a gente conclui que Q2 é o dobro de Q1 e Q1 vale 2Q0, que Q2 vale 4Q0. A distância só vai dobrar no final. Beleza? Lembrando que, na primeira situação, a gente tem uma força de repulsão no valor de F. E na segunda situação, a gente tem uma força de atração no valor de 2Fs. Se a gente tem uma força de atração no valor de 2Fs, a gente sabe que Q0 e Q1 são positivos, né? E Q0 e Q2 são sinais opostos, certo? Para repelir tem que ser sinais iguais, para atrair tem que ser sinais opostos. Ou seja, a gente sabe que Q1 é positivo e Q2 é negativo. Quando eu colocar agora, presta atenção, agora que é a mágica final. Quando eu colocar Q1 a uma distância 2D de Q2, tá? O que eu vou ter? Primeiro, se Q1 é positivo e Q2 é negativo, vou ter uma força de atração. Já sei isso. Vamos chamar essa força de atração de F', que eu não sei o valor dela. Certo? E aí, o que a gente vai ter? Essa força de atração no valor de F', ela vai K vezes Q1 vezes Q2 dividido por 2D ao quadrado. Beleza? Então, ela vale K vezes, quem é Q1? 2Q0. Quem é Q2? 4Q0.
dividido por 2d ao quadrado, que é 4d ao quadrado. Vamos colocar valores aqui, tá? Para ficar mais fácil de ver agora. Vamos falar que Q1 vale 1. Então, se Q0 vale 1, então Q1 vale 2. E vamos falar que D vale 1. Tá? Então, a força inicial é K vezes 1 vezes 2 dividido por 1 ao quadrado. Então, é K vezes 1 vezes 2 é 2K, né? Dividido 2K. Essa é a força inicial. Tá? Agora, vamos substituir esses valores aqui. Ó. Né? Se Q0 vale 1, Q1 vale 2. Q0 vale 1, né? Então, vai ficar K vezes 2 vezes 1 vezes 4 vezes 1. Nós falamos que D vale 1, né? Então, 4 vezes 1 ao quadrado. Quanto que vai dar essa nova força F'? K vezes 2 vezes 1 vezes 4. Então, dá 4K. Certo? Ó. Q0 vale 1. Dividido por 4 vezes 1 ao quadrado. Dividido por 4. 4 dividido por 4 é K. Se a força F vale 2K e a força F' vale K, ela não é metade da primeira? Uai, Abud, não é 8, não? Ah, é 8. Foi mal. Eu fiz a coisa errada. Peraí. Então aqui, ó. Valeu. Que susto, eu vi esse quadro e falei, meu Deus do céu, nem 2 vezes matemática 1 vezes... básica eu tô entendendo. Tá foda. Estamos errando tudo, né? Então as forças são iguais, né? Não são? Em módulo, né? Lógico. Porque fica 2K aqui. Então, se a primeira força é 2K e a segunda força é 2K, elas são iguais em módulo. Só que essa força é atrativa. Por quê? Porque Q1 é positivo e Q2 é negativo. Pode. A Letícia está perguntando, pode atribuir qualquer número ao Q0? Pode. Por isso que eu chamei de 1, para ficar mais fácil, né? Porque ele me falou quanto que é. Chamei de 1, para poder comparar essas coisas. Beleza? Abud, só tem uma última pergunta que eu fiquei meio confusa. Por que a resposta seria módulo F e não, por exemplo, módulo 2F? Módulo 2F é porque seria o dobro? É isso que eu fiquei Isso, sem entender. seria o dobro. Porque o F, a gente não estipulou os valores, o F não ficou valendo 2K, e o Sim. F' aqui também Ah, ficou tá. valendo 2K. Então, F', que é a nova força, é igual a F. Entendi. É porque eu tava meio confusa aqui na minha cabeça, porque eu não tava Uhum, sabendo se era, tipo, a força valendo 2 ou o dobro. uhum, Mas beleza. beleza. Breno, para saber se no final é atrativo ou repulsivo, é só você olhar para os sinais. Através dos sinais, você sabe. Sinais iguais repele, sinais opostos atrai. Abud, Oi? e pode ser que o Q1 e o Q0, ó, o Q0 e o Q1 pode ser negativo, os dois negativos ou não? Poderia, mas aí ia continuar sendo atrativo no final. Eu estipulei que era positivo só para... Porque a gente tem que estipular, né? Porque a gente sabe que eles são iguais, mas ia dar no mesmo no final, ia continuar sendo atrativo. Então, pessoal, para que a gente continue a resolver e a progredir, né, com lei de Coulomb e mais para frente campo elétrico e tal, a gente tem que dar uma relembrada no cálculo vetorial. O que significa um vetor? Vetor é uma setinha que representa uma grandeza vetorial, e essa grandeza vetorial ela tem módulo, direção e sentido. Né? Então, o vetor ele representa módulo, direção e sentido de uma grandeza. E aí, a gente tem uma setinha para representar isso tudo. Então, vou colocar aqui, ó, quer ver? Imagina que a gente tem esse vetorzinho aqui. Esse vetor representa uma força F qualquer. Tá? Então, o módulo dele tem a ver com o tamanho dele. Então, vem do comecinho até o finalzinho da seta. Isso representa o módulo de um vetor. Isso é quanto ele vale, ó, módulo. A direção dele tem a ver com o ângulo que ele faz com a horizontal.
Então, aqui, ó, é a direção dele. E o sentido dele está representado pela setinha. Então, vamos supor aqui, ó. Vamos supor que eu coloque uma força para cá. E essa força ela tem um módulo de 20 newtons. Está escrito aqui, ó, 20 newtons. O vetor é essa seta aqui de baixo. Então, ó, M vai representar o módulo. M, 20 newtons. Qual é a direção que esse vetor tem? Ele não tem nenhum ângulo ele não tem nenhum ângulo com a direção horizontal. Então, a direção dele é 0 graus. Ou, a gente pode falar que a direção dele é mesmo horizontal. E o sentido dele é para onde a setinha está apontando. Então, o sentido dele é leste. Ou para a direita. Mas é melhor usar ponto cardeal. Se eu colocasse outro vetor aqui, ó, colocar outro vetor aqui, força, por exemplo. Aí é um vetor de módulo 10 newtons, ou seja, eu já estou falando quanto que é o módulo dele. Vamos supor que ele faz aqui 30 graus com horizontal. Tá? Então, o módulo dele está representado na unidade de medida, 10 newtons. A direção dele está representada pelo ângulo que ele faz com a horizontal, 30 graus. E o sentido dele, nesse caso, é para a esquerda, ou seja, oeste, e para baixo, sul. Então, seria um sentido sul-oeste. Isso aqui, gente, é só para a gente entender o que significa, como esses vetores são representados. Hora nenhuma a gente vai ter que, durante um problema, falar assim, qual é o módulo, a direção e o sentido daquele vetor. Isso não existe. Então, por exemplo, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber operar os vetores. Eu tenho que saber somar, subtrair esses vetores e para resolver vários tipos de problemas, tá? Então, vamos colocar aqui operação com os vetores. A primeira operação, que é a mais simples, é quando dois vetores eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar dois vetorzinhos aqui, duas setinhas, que têm a mesma direção e mesmo sentido. Eu mando depois, gente. Vamos supor que esse vetor aqui esse de baixo tem módulo 20 newtons e esse vetor de cima tem módulo 15 newtons. Eles têm, então, mesma direção e mesmo sentido. Esse é o primeiro caso. Como que eu sei que eles têm a mesma direção? Eles são paralelos. Todo vetor paralelo ao outro tem mesma direção. Não precisa ser os dois na horizontal. Se os dois estivessem na vertical e fossem paralelos, eles teriam a mesma direção. O Thiago está perguntando assim, Bud, se mudar a direção, muda o sentido automaticamente, né? Sim. O sentido está dentro da direção. Mesmo sentido porque eles apontam ambos para a direita, ambos para o leste. Tá? O que eu faço quando eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido? Eu somo os módulos. Então, a interação desses dois vetores é simplesmente um vetorzão, que a gente chama de vetor resultante, que tem a soma dos módulos dos dois. É claro que se eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, o vetor resultante também vai ter a mesma direção e mesmo sentido. Agora, vamos supor que a gente tem vetores que têm direção igual, porém o sentido é oposto. Eles têm direção igual porque eles são paralelos. Na mesma direção, ambos são paralelos e sentido oposto. Um aponta para a direita, outro aponta para a esquerda. O que eu faço aqui? Eu subtraio os módulos. Então, o módulo da resultante vai ser 20 menos 9. Eu pego o maior módulo e subtraio o menor módulo. A resultante vai ter módulo 11 newtons. E para onde que ela vai apontar? Ela vai apontar para onde o maior vetor estiver apontando. Como o maior vetor aponta para a direita, ela também vai apontar para a direita. E vai ter módulo 11 newtons. Então, eu sempre vou subtrair os módulos da seguinte forma. É o maior módulo menos o menor módulo. Ganha o vetor maior em questão de direção e sentido. Quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu somo os módulos. Quando estão na mesma direção e sentido oposto, eu subtraio os módulos. Tá? O vetor resultante
vai ficar sempre na direção e no sentido do maior vetor. Terceiro caso, se esses vetores forem perpendiculares entre si, o que eu faço? Para achar o módulo deles, não adianta somar, não é 14, não adianta subtrair, não é 2. Para achar o módulo de vetores perpendiculares, eu tenho que fazer teorema de Pitágoras. Então, a resultante ao quadrado é igual a um vetor A, vamos falar que esse aqui é o vetor A, ao quadrado, mais um vetor B ao quadrado. Tá? E onde que essa resultante vai estar? Onde que ela vai aparecer? Você vai fechar aqui um retângulo ou um quadrado com esses vetores. Vai ser quadrado quando eles tiverem módulos iguais, vai ser retângulo quando tiver módulos diferentes, né? Então, eu fechei um retângulo e a resultante vai estar no meio desse retângulo. Essa é a resultante dos meus dois vetores. Esse é o vetor resultante. É a interação entre o vetor A, que tem módulo 8 newtons, e o vetor B, que tem módulo 6 newtons. Quanto ela vale? Aí eu faço. R ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. R ao quadrado igual a 8 ao quadrado, que é 64, mais 6 ao quadrado, que é 36. R ao quadrado é igual a 100. Qual o número ao quadrado que dá 100? 10. Beleza? Então, esse vetor aqui tem módulo de 10 newtons e é o resultado da soma desse vetor de 8 mais esse vetor de 6. Quando, então, os ângulos forem de 90 graus, o ângulo entre os vetores for de 90 graus, obrigatoriamente eu tenho que fazer teorema de Pitágoras para somar esses vetores. Vale lembrar dos triângulos pitagóricos, viu, gente? Olha só, tem o triângulo 3, 4 e 5, e todos os triângulos que são múltiplos desses são fáceis de você gravar. Então, por exemplo, imagina que você tem aqui um triângulo, não vai ficar proporcional, não, mas imagine aqui que você tenha esse triângulo. Se eu multiplicar todos os lados por 2, fica 6, 8 e 10. Quando você multiplica todos os lados pelo mesmo número, você continua caindo nos triângulos pitagóricos. Vamos supor que eu multiplicasse por 3, ficaria 9, 12 e 15. E assim por diante, né? Esses triângulos pitagóricos ajudam a gente pra caramba. Se eu multiplicasse todo mundo por 5, ficaria 15, 20 e 25. Todos eles facilitam a nossa conta, tá? Então, lembra dos triângulos pitagóricos aí na hora de fazer essa soma vetorial aqui. E por último, galera, que é o mais difícil, são quando os ângulos quando o ângulo entre os vetores for oblíquo. Então imagina que eu tenho dois vetores aqui e vamos supor que o ângulo entre eles não é 90, é tipo 30 graus. Como que eu faço a soma desses vetores? Isso é raro de acontecer, mas pode acontecer, tá? Então a gente fala que são vetores oblíquos. O que significa isso? Que o ângulo entre eles não vamos chamar o ângulo de alfa. O ângulo entre eles, alfa, não é diferente de 0, 180 ou 90. Por quê? Quando eles estão assim, o ângulo entre eles é 0. Concorda? Não tem ângulo entre os dois vetores. Quando eles estão assim, o ângulo entre eles é de 180 graus. Quando eles estão assim, o ângulo entre eles é 90 graus. Então, eu tenho uma situação em que exclui todas as três coisas que a gente viu antes. Então, o ângulo de 30 graus é um ângulo oblíquo. O que eu faço? A resultante ao quadrado é igual ao vetor A, qualquer um dos dois pode ser o A, mais o vetor B, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. É uma fórmula gigante, mas ela é a fórmula geral para a soma de vetores. Então, vamos supor aqui, ó, que um primeiro vetor valha 6 newtons e o segundo vetor valha 8 newtons. Antigamente, quando o ângulo era 90, a soma entre eles dava 10, né? Vamos ver quanto que vai dar agora. O que eu faço? Eu faço um lado paralelo ao vetor de baixo, começando lá em cima. Eu vou espelhar ele como se ele estivesse lá em cima, mas eu faço pontilhado.
faço um lado paralelo ao vetor ali da esquerda, começando o vetor de baixo, eu formei um paralelogramo. Por isso que essa regra aqui, ó, chama regra do paralelogramo, porque eu formo, né, um paralelogramo quando eu faço esse pontilhado. O vetor resultante está também no meio, começando, né, do ponto onde todo mundo começa. Se eu quiser saber o módulo dele, eu tenho que fazer essa regrinha do paralelogramo. R ao quadrado, pode começar na ordem que você quiser, não faz diferença. É igual a 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 2 vezes 6 vezes 8 vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Então, R ao quadrado, a gente já viu que dá 36 mais 64, mais 2 vezes 6, 12 vezes 8, 96, vezes o cosseno de 30. Tá? Em prova, se você precisar usar decimal, o cosseno de 30 vai vir para vocês. Tá? Mas cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, R ao quadrado é igual a 100 mais 48 vezes raiz de 3, porque o 96 cancela com o 2, sobra 48. Raiz de 3, galera, é aproximadamente 1,7. 83, mais ou menos. Então, vai dar R ao quadrado igual a 183. Ou seja, o R vale aproximadamente 13,5. Aquela tabelinha de ângulos e tal, a gente tem que saber de cor, tá? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não é 1. Essa tabelinha aqui, ó, vocês têm que decorar. Então, vamos só dar uma relembrada antes de fechar a aula. Vetores que têm a mesma direção e mesmo sentido, ou seja, o ângulo entre eles é zero, você soma os módulos. Aqui o exemplo que eu dei era 15 e 20, a soma dos módulos deu 35. Vetores com mesma direção, ou seja, paralelos, e sentido oposto, um aponta para a direita e um para a esquerda, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, e o ângulo entre eles, então, vai ser 180 graus. Você subtrai os módulos, ganha o sentido do maior vetor. Por isso que a resultante ficou para a direita. 20 menos 9 deu 11. Vetores perpendiculares, ângulo de 90 graus entre si. Você fecha o retângulo, ou o quadrado, se eles forem iguais vai dar um quadrado, e faz teorema de Pitágoras. Beleza? Na diagonal maior vai estar o vetor resultante. A diagonal onde os vetores também começam, a resultante vai começar ali. Se forem vetores oblíquos, né, ou seja, o ângulo não é 0, não é 180 e não é 90, você vai fazer a regra do paralelogramo. Essa regra gigante aqui. Traça um paralelogramo, utilizando os vetores como lados paralelos, e na diagonal maior vai estar a resultante. Aplica essa fórmula e você vai ter o valor da resultante. E tem que saber a tabelinha de seno e cosseno de cor. Beleza? Então, um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Sexta-feira tem Fala, tarefa. Budão. Beleza? Sexta-feira tem tarefa. Um abraço para vocês. Tarefa de vetores. Vocês vão poder entregar Valeu, até a Abu. próxima sexta. Falou, Abud. Tchau, galera. Até mais. Fala, mais. Budão. Valeu. Fala, Tchau, Bud. até mais.